Sente que levantar-se da cadeira já não é tão fácil como antes? Ou que um simples frasco de compota parece agora impossível de abrir? Esta perda de força, que muitos de nós começamos a sentir depois dos 60, não é apenas um sinal de envelhecimento. É um aviso. Um aviso de que estamos a perder algo precioso: a nossa massa muscular. E se eu lhe dissesse que uma das razões para isto pode estar no seu prato, logo pela manhã, disfarçado de um hábito inocente e muito comum? Muitas pessoas acreditam que sentir-se mais fraco é simplesmente uma parte inevitável de envelhecer, algo com que temos de nos conformar. Mas isso não é verdade. A realidade dolorosa é que a perda de músculo, chamada sarcopenia, pode roubar-nos a independência, a mobilidade e a alegria de viver. Mas existe um segredo, ou melhor, uma série de pequenos segredos, que podem não só parar este processo como até revertê-lo. Neste vídeo, vamos desvendar algumas das armadilhas que podem estar a sabotar a sua força, começando por um pão muito popular ao pequeno almoço que deve evitar. E vamos descobrir hábitos simples e alimentos deliciosos que o vão ajudar a reconstruir os seus músculos, a sentir-se mais forte e cheio de energia. Fique até ao fim, porque a última dica é tão simples e surpreendente que vai mudar a forma como encara a sua rotina diária. Vamos então começar por essa primeira refeição do dia, o pequeno almoço. Para muitos de nós, em Portugal, o que é que vem à mente? Um café com leite e um pãozinho, certo? Talvez um papo seco ou uma carcaça com manteiga ou doce. É rápido, é reconfortante, é um hábito de uma vida. Mas é aqui que se esconde o primeiro grande inimigo da nossa força muscular. Esse pão branco, fofinho e de aparência inofensiva é um dos principais culpados. Deixe-me explicar por que de uma forma simples. Imagine que os seus músculos são uma casa que precisa de ser constantemente reparada e reforçada. Para fazer essas reparações, precisa de bons materiais, de tijolos sólidos. Esses tijolos são a proteína. Agora, imagine o que acontece quando come esse pão branco. Ele é feito de farinha refinada, o que significa que foi despojado da maior parte da sua fibra e nutrientes. Quando entra no seu corpo, transforma-se em açúcar muito rapidamente. É como tentar construir a sua casa com areia em vez de tijolos. Dá-lhes uma explosão de energia rápida, sim, mas essa energia desaparece logo a seguir, deixando-o com mais fome e sem os materiais necessários para fortalecer os músculos. Pior ainda, estes picos de açúcar no sangue causam inflamação no corpo, um processo que acelera o envelhecimento e a degradação muscular. É um ciclo vicioso. Come o pão branco, o açúcar sobe, a inflamação aumenta, os músculos enfraquecem e você sente-se mais cansado e com vontade de comer mais coisas doces ou pão. Então, o que fazer? Deixar de comer pão? De todo! A solução não é proibir, mas sim fazer trocas inteligentes. Em vez do papo seco, procure um pão de melhor qualidade. Pense num pão de centeio, um pão de mistura integral ou até um pão de sementes. Estes pães são feitos com farinhas menos processadas, o que significa que tem mais fibra. A fibra faz com que o açúcar seja libertado mais lentamente no sangue, evitando esses picos perigosos. É como ter uma fonte de energia estável ao longo da manhã, em vez de uma fogueira que arde depressa e se apaga. E o mais importante, estes pães oferecem mais nutrientes. Mas a troca do pão é apenas metade da equação. A outra metade, a mais crucial, é o que colocamos nesse pão, ou ao lado dele. Lembre-se dos tijolos, da proteína. O seu pequeno almoço tem de ser uma fonte rica de proteína para dar aos seus músculos o material de que eles precisam para se reconstruírem logo pela manhã, após o jejum da noite. Em vez de apenas manteiga ou compota, que são basicamente gordura e açúcar, pense em adicionar uma fonte de proteína. E as opções são deliciosas e muito nossas. Que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma das melhores fontes de proteína que existem, cheios de aminoácidos essenciais, os verdadeiros blocos de construção dos músculos. Pode comê-los mexidos, estrelados em azeite ou cozidos. Se não gosta de ovos, experimente queijo fresco ou requeijão. São leves, saborosos e ricos em proteína.
Uma boa camada de requeijão numa fatia de pão de centeio, talvez com uma pitada de pimenta e um fio de azeite, é um pequeno almoço de campeão. Outra opção fantástica é adicionar umas fatias de fiambre de peru ou de frango. Procure aqueles com alto teor de carne e menos sal. Até mesmo uma lata de atum ou sardinha em azeite pode ser uma excelente opção. Pode parecer estranho comer peixe ao pequeno almoço para alguns, mas em termos de nutrição, é uma escolha poderosíssima. A ideia é simples. Comece sempre o dia a dar aos seus músculos o que eles mais precisam. Pense no seu corpo como um carro. De manhã, não lhe pode dar apenas o combustível mais barato e esperar que ele funcione bem o dia todo. Precisa de lhe dar combustível de qualidade e também o óleo certo para manter o motor a funcionar sem falhas. A proteína é esse óleo essencial. Ao fazer esta simples mudança, ao trocar o pão branco por um pão integral e ao adicionar uma boa fonte de proteína, vai notar diferenças incríveis. Vai sentir-se mais saciado durante a manhã, evitando aqueles petiscos a meio da manhã. Vai ter mais energia, uma energia constante e não aquela montanha-russa de açúcar. E mais importante, estará a dar ao seu corpo, desde a primeira hora do dia, as ferramentas necessárias para lutar contra a perda de massa muscular. Mas a batalha para recuperar a nossa força não se ganha apenas ao pequeno almoço. É uma estratégia que envolve todo o nosso dia, composta por pequenos hábitos que juntos fazem uma diferença monumental. Agora que já ajustamos a primeira refeição do dia, vamos olhar para outro hábito fundamental que muitas vezes negligenciamos: a hidratação. Todos nós sabemos que devemos beber água, ouvimos isso a vida toda. Mas à medida que envelhecemos, duas coisas acontecem. O nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado, o que significa que não sentimos tanta sede mesmo quando estamos a precisar de água, e os nossos músculos, para funcionarem corretamente, precisam de estar bem hidratados. Um músculo desidratado é um músculo fraco, mais propenso a cãibras e que não consegue contrair-se com a força máxima. Pense num carro com pouca água no radiador. Sobreaquece e falha. Os nossos músculos são iguais. A solução não é apenas beber litros de água de uma só vez, mas sim manter uma hidratação constante e inteligente ao longo do dia. E aqui vai uma dica poderosa. Comece a sua manhã, mesmo antes do pequeno almoço, com um grande copo de água. Mas não água simples. Esprema meio limão para dentro do copo e adicione uma pequeníssima pitada de sal marinho. Pode parecer estranho, mas o limão ajuda a alcalinizar o corpo e o sal fornece eletrólitos essenciais, como o sódio e o potássio, que são cruciais para a comunicação entre os nervos e os músculos. É como acordar o seu sistema interno e prepará-lo para o dia. A seguir, vamos falar de movimento. Muitos de nós associamos exercício a ginásios barulhentos ou a atividades complicadas, mas a verdade é que uma das ferramentas mais poderosas para construir músculo está ao alcance de todos: a caminhada. No entanto, não é qualquer caminhada. Um passeio lento e relaxado é ótimo para a mente e para o coração, mas para desafiar os músculos a crescer, precisamos de um pouco mais de intensidade. O segredo é introduzir o que se chama de resistência. E isto pode ser feito de formas muito simples. Por exemplo, em vez de caminhar sempre em terreno plano, procure um percurso com uma subida, mesmo que seja ligeira. O esforço de subir uma ladeira ativa os músculos das pernas e dos glúteos de uma forma muito mais intensa. Outra ideia é o que eu chamo de caminhada com propósito. Da próxima vez que for às compras a pé, em vez de levar um carrinho, leve 2 sacos e distribua o peso por igual. Carregar esse peso extra transforma a sua caminhada num exercício de fortalecimento. Ou pode simplesmente incorporar pequenos períodos de passo mais rápido. Caminhe normalmente durante 5 minutos e depois acelere o passo durante 1 minuto, o mais rápido que conseguir confortavelmente. Depois volte ao ritmo normal. Repita isto várias vezes. Esta variação de intensidade é um estímulo incrível para os seus músculos. O corpo pensa: preciso de me adaptar a este esforço extra. E a resposta é: construir mais fibra muscular para estar preparado da próxima vez.
E claro, não podemos falar de construir músculo sem reforçar a importância da proteína ao longo de todo o dia. Como vimos, começar o dia com proteína é fundamental, mas o trabalho não acaba aí. O nosso corpo não consegue armazenar proteína como armazena gordura ou hidratos de carbono. Por isso, de nada adianta comer um bife enorme ao jantar se passamos o resto do dia sem dar aos músculos os tijolos de que precisam. É muito mais eficaz distribuir a ingestão de proteína pelas várias refeições. Pense no seu almoço e jantar. Certifique-se de que cada prato tem uma boa fonte de proteína. Pode ser um peixe grelhado, umas sardinhas assadas, uma coxa de frango, ou mesmo fontes vegetais, como um bom prato de feijão, grão de bico ou lentilhas. E os lanches? Em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo, opte por um lanche rico em proteína. Um iogurte grego natural é uma excelente opção. Um punhado de tremoços ou amêndoas. Um ovo cozido, que pode ter já pronto no frigorífico. Estas pequenas escolhas, ao longo do dia, mantêm um fornecimento constante de aminoácidos para os seus músculos, permitindo que eles se reparem e cresçam continuamente. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar no seu corpo o dia inteiro, em vez de apenas umas horas à noite. Agora, vamos falar de algo que pode fazer no conforto da sua casa, sem precisar de equipamento especial, e que é talvez o tipo de exercício mais importante para manter a sua independência e qualidade de vida. Estou a falar de exercícios de força simples, usando apenas o peso do seu próprio corpo e uma cadeira. Muitas pessoas com mais de 60 anos têm medo de levantar pesos ou de ir ao ginásio, e com razão. O risco de lesão pode ser assustador. Mas a verdade é que não precisa de halteres nem de máquinas complicadas para ficar mais forte. A sua melhor ferramenta de ginásio pode ser a cadeira da sua sala de jantar. O exercício mais poderoso que pode fazer é o sentar e levantar da cadeira. Parece demasiado simples para ser verdade, mas este movimento imita uma das ações mais fundamentais do nosso dia a dia. Levantarmo-nos. Fortalecer os músculos envolvidos neste movimento é crucial para não nos tornarmos dependentes de ajuda. Para o fazer corretamente, sente-se na beira de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito para não usar as mãos para se ajudar. Agora, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar completamente de pé. Depois, de forma lenta e controlada, volte a sentar-se. O controlo na descida é tão importante como a força na subida. Comece por fazer 5 ou 6 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Descanse 1 minuto e faça mais uma série. Fazer isto todos os dias, ou dia sim, dia não, vai fortalecer as suas coxas, os seus glúteos e a sua zona lombar de uma forma incrível. Em poucas semanas, vai notar que se levanta de qualquer cadeira, ou mesmo do sofá, com muito mais facilidade e confiança. Para complementar o trabalho das pernas, podemos também fortalecer a parte superior do corpo. E para isso, vamos usar uma parede. As flexões na parede são uma forma segura e eficaz de trabalhar os músculos do peito, dos ombros e dos braços. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantendo o corpo direito, como uma prancha, dobre os cotovelos e incline-se em direção à parede, de forma lenta e controlada. Depois, empurre a parede para voltar à posição inicial. Faça quantas repetições conseguir, mantendo a forma correta. Este exercício ajuda a manter a força necessária para tarefas como empurrar um carrinho de compras, levantar-se do chão se cair ou simplesmente carregar os netos ao colo. A chave para estes exercícios não é a quantidade, mas a consistência e a forma correta. É melhor fazer 5 repetições perfeitas do que 20 feitas de qualquer maneira. Comece devagar. O seu corpo vai adaptar-se. E o que vai sentir não é apenas mais força física. Vai sentir mais confiança, mais segurança nos seus movimentos, mais liberdade. E chegamos à última dica, a que lhe prometi no início. É algo que não envolve comida nem exercício, mas que é absolutamente essencial para a reparação e crescimento muscular. Estou a falar do sono.
É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e faz a maior parte do trabalho de reparação dos tecidos, incluindo os músculos. Pode fazer tudo o resto bem, mas se não dormir o suficiente e com qualidade, está a deitar por terra grande parte do seu esforço. Muitos de nós temos mais dificuldade em dormir à medida que envelhecemos, mas há pequenos hábitos que podem ajudar imensamente. Tente criar uma rotina relaxante antes de ir para a cama. Desligue a televisão, o telemóvel ou o tablet pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um chá de camomila. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Pequenos ajustes na sua rotina de sono podem ser a peça final do puzzle para permitir que o seu corpo se reconstrua durante a noite, acordando no dia seguinte mais forte e recuperado. Como pode ver, recuperar a força e a vitalidade depois dos 60 não requer uma revolução na sua vida, mas sim uma série de pequenas e inteligentes evoluções. Não precisa de se resignar a sentir-se mais fraco a cada ano que passa. Tudo começa com essa simples troca ao pequeno almoço, deixando para trás o pão branco que apenas lhe rouba energia e abraçando opções mais nutritivas que alimentam verdadeiramente os seus músculos. A partir daí, é continuar a dar pequenos passos diários que se acumulam e criam uma mudança real e duradoura. É beber a sua água de forma mais inteligente para manter os músculos hidratados e prontos para a ação. É transformar a sua caminhada diária numa oportunidade para desafiar o seu corpo, caminhando com um propósito e um pouco mais de intensidade. É garantir que cada refeição, do pequeno almoço ao jantar, contém os tijolos de proteína necessários para a construção muscular. E, finalmente, é usar o que já tem em casa, como uma simples cadeira, para fazer exercícios que fortalecem o seu corpo e protegem a sua independência. Tudo isto enquanto dá ao seu corpo o descanso de que ele precisa para se reparar durante a noite. Lembre-se, o seu corpo é uma máquina incrível e resiliente. Ele tem uma capacidade espantosa de se curar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Ele só precisa que lhe dê as ferramentas certas e a oportunidade para o fazer. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de implementar tudo isto de uma só vez. Escolha uma coisa. Talvez esta semana se concentre apenas em melhorar o seu pequeno almoço. Na próxima semana pode adicionar a caminhada com um pouco mais de intensidade. Pequenos passos, dados de forma consistente, são muito mais poderosos do que grandes gestos feitos uma única vez. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Celebre cada pequena vitória, cada frasco que consegue abrir com mais facilidade, cada vez que se levanta da cadeira sem esforço. São esses pequenos momentos que lhe mostrarão que está no caminho certo. Agora, eu adoraria ouvir as suas histórias. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Ou talvez já tenha os seus próprios segredos para se manter forte e ativo que queira partilhar com a nossa comunidade. Por favor, deixe o seu comentário abaixo. As suas experiências podem inspirar e ajudar muitas outras pessoas. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como nós, querem viver os seus anos dourados com força, saúde e alegria. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver a sua melhor vida. Nunca se esqueça disto. A idade é apenas um número no seu bilhete de identidade. A sua força, a sua energia e a sua vitalidade são uma escolha que pode fazer todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.